Oi, gente, bom dia. Muito bom nós estarmos aqui nesse dia 11/11, né? Para conversarmos sobre a palavra de Deus. Agradeço a Deus pela sua vida que está aí. Hoje é aniversário da Silvânia. Silvânia, filha da irmã Hortense. Silvânia, que Deus te abençoe poderosamente, dê muitos anos de vida, te conceda os desejos do seu coração, contemple a sua vida com saúde e muita paz. Hoje, nesse dia 11, nós vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 2. É o texto que nós fizemos ontem à noite, a leitura que nós fizemos ontem à noite, né, na igreja. Mas eu vou ler só os versículos, deixa eu ver aqui, Marcos 2, vamos ler os versículos 9 a 12, que fala assim, ó: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe, levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos tal coisa, né? É o que eles disseram. Vejam bem, só você e Deus é o tema da nossa reflexão aqui hoje pela manhã. Quando você lê um texto como esse, Marcos capítulo 2, de 1 a 12, que o texto começa dizendo que tem uma multidão na casa onde Jesus estava e não se podia entrar. Então, naquela multidão tinha pessoas com os vários tipos de intenções. Pessoas que queriam ser curadas, pessoas que queriam ouvir uma palavra, pessoas que queriam só observar o que Jesus estava ensinando. Tinha várias intenções ali. Pessoas que eram curiosas para ver se a coisa era daquele jeito mesmo, como estavam falando por ali. E chegaram 5 pessoas diferentes, né? 4 homens carregando um homem num tatame. E carregar, tentar entrar, ninguém deixava, eles passaram por cima, e nós falamos ontem, as casas eram, os telhados das casas eram blocos de argila e outras coisas, é, devidamente encaixados, né? Para ficar reto, e em cima lá eles faziam festa, faziam um monte de coisa. Tinha uma estrutura que aguentava peso, mas era bem arcaico, de tal maneira que tiraram então algumas dessas peças e desceram o homem até a presença de Jesus no meio de todo mundo ali. Aí aqui começa a nossa reflexão, porque quando você lê um texto como esse, você pode tirar uma série de mensagens, uma série de ensinamentos. E o que me veio hoje na leitura de novo desse texto é a personalização do contato com Deus, ou a individualidade da nossa caminhada com Deus. Havia uma multidão de pessoas perto desse homem. Além da multidão de pessoas, mais próximo deles eram 4 amigos deles que estavam ali próximos a eles, com o intuito de querer ajudá-lo a chegar perto de Jesus para ser abençoado. Mas no final das contas, no meio de todo mundo, só ficou o homem e Jesus. E é assim que acontece com a gente o tempo todo, né? Você está numa igreja, você está numa congregação, você está participando de um culto, você está neste mundo com quase 8 bilhões de pessoas, mas no final das contas é você e Deus. É você e Deus, a sua experiência com Ele é única, é intransferível e ela é moldada por essa personalização inclusive de ações de Deus em seu favor. O homem foi depositado diante de Jesus, Jesus estava pregando, o homem foi depositado diante dele, e ali agora começa a surgir um diálogo entre Jesus e aquele homem. Jesus se dirige ao homem e Jesus se dirige à multidão. Perdoados são os seus pecados. Aí a multidão reclama, olha, como é que ele pode perdoar pecado? Aí Jesus volta para a multidão e fala assim, olha, então para que vocês saibam que eu tenho esse poder, essa autoridade me foi dada, aí ele volta para o homem e fala, levanta, toma sua cama e anda. As experiências particulares daquele homem no meio de uma multidão inteira. Quais são as experiências particulares que você tem, que eu tenho, em meio às multidões? Quais experiências com Deus eu tenho e você tem que difere das experiências das demais pessoas? Tem a ver com a personalização desse contato, né? Então, era só os dois ali. E outra coisa que a gente vê nesse texto também é que uma vez que a experiência ela é única, uma vez que ela é personalizada, as decisões também cabem somente àquele homem. Jesus não falou, ajudem que ele levante e tome sua cama. Não foi falado isso para ninguém, foi falado para o homem. Levanta, toma tua cama e anda. Assuma as responsabilidades da sua vida diante de mim. A gente tem que assumir as responsabilidades da nossa vida diante do Senhor. Assuma as responsabilidades da sua vida diante de mim. Assuma as responsabilidades da experiência que você está tendo diante de mim. Né? Então, a caminhada com Deus, ou a vida com Deus, é uma jornada pessoal. Né?
E essa jornada pessoal vai sendo moldada a partir das experiências de vida que a gente tem. Esse homem tinha uma experiência de vida, qual era? Ele era tetraplégico. Aparentemente, né, pelo que o texto mostra, que ele era tetraplégico. Ele tinha algum tipo de enfermidade que ele não podia andar. O texto fala que ele era paralítico. Né? Os textos correlatos, né? Esse texto de Marcos não fala isso, só fala que tinha um homem levado por 4. Mas há outro texto paralelo desse, não sei se é Mateus ou Lucas, que vai falar que esse homem era paralítico. Então, que tipo de paralisia era aquela, eu não sei. Era uma paralisia emocional? A emoção, muitas vezes, paralisa o nosso corpo, nos impossibilita de agir, paralisa mesmo, trava tudo. Tem pessoas que às vezes ficam com um lado esquecido. Tem uma moça da segunda igreja que ficou com o rosto torto por causa de estresse. Voltou. Ela relaxou, tomou uns chazinhos, deu uma viajada, deu uma espairecida na mente e o rosto voltou. Então, assim, existem psicossomatismos que travam o corpo da pessoa. A pessoa não consegue sair do lugar. Não sabemos se é o caso desse homem. Mas, de qualquer maneira, a gente entende o seguinte: se qualquer enfermidade que pudesse estar acometendo aquele homem não era o suficiente para não ser curado por Jesus. Ou seja, Jesus tem poder sobre qualquer enfermidade. Se fosse uma paralisia, uma doença, a Bíblia vai dizer que Jesus curou um homem que tinha uma mão encurvada, uma mão curta. Tudo indica que aquele homem tinha uma mão curta, a mão dele era mirrada, era ressecada. Já não tinha mais circulação sanguínea ali. E Jesus fala, estica o braço, o homem esticou e foi curado na frente de todo mundo. Então, assim, não há limite para a ação de Jesus. São as nossas experiências de vida. Então, que tipo de experiência você tem? Tem pessoas que, por exemplo, passam pela experiência de um divórcio. Tem pessoas que passam pela experiência de uma demissão de um emprego muito bom, da quebra de uma empresa, da perda de um filho, da perda de um ente querido, de um cônjuge, ou a perda de um pai. Sabe? Tem pessoas que passam pela experiência de ficar milionário, de ter uma saúde esplêndida. As experiências da vida vão moldando também o tipo de relacionamento que eu vou nutrir com Deus, a maneira como eu me achego a Ele e a maneira como Ele me responde, essa chegada, né? As minhas crenças, todos nós trazemos de infância e de tradições familiares muitas crenças, muitas maneiras de pensar, maneiras de ver. Porque toda essa experiência de vida, baseada na maneira como a gente crê, vai moldando a personalização da nossa fé e da nossa experiência com Deus. A nossa busca pessoal, a maneira como eu busco, como eu oro, como eu leio a palavra, a maneira como eu me aproximo de Deus. Tudo isso vai moldando a minha experiência com Deus. E é personalizado, não tem como terceirizar. A única coisa que aqueles homens puderam fazer é colocar esse homem exposto diante de Jesus. É só colocar ele exposto ali diante da palavra de Jesus. Mas todas as demais coisas, a experiência daquele homem foi diferente. Né? Ele teve que tomar a cama dele, levantar e andar. Ele passou por uma experiência que aqueles 4 homens que o levaram não passaram. Eles estavam no mesmo ambiente, mas eles não sabiam o que aquele homem estava experimentando. E assim é na igreja. Essa é a beleza da fé. Essa é a beleza da fé. Nós cremos num Deus único que trabalha de forma única na vida de cada um. Né? Nós cremos num Deus pessoal que trabalha de forma pessoal na vida de cada um, se manifesta de maneira pessoal. Então, precisamos gastar tempo em oração, gastar tempo com Deus, investir tempo com Deus, investir tempo em oração, investir tempo em meditação, investir tempo observando os valores espirituais. Tudo isso vai moldando a minha experiência com Deus. Tudo isso vai me mexendo e moldando também aquilo que eu sou em Deus. Vai transformando a minha vida numa nova vida, numa vida diferenciada diante do Senhor. Então não fica chateado. Eu sei que é esquisito falar isso, mas não fica chateado pelas experiências que você passa, não. Sejam essas experiências boas ou ruins, procure ver nelas uma oportunidade de ter uma experiência maior com Deus. Procure ver nessas coisas que acontecem na sua vida uma chance de você abrir a cortina e ver um pouco mais de Deus dentro da sua história, dentro do contexto da sua vida. Entende? Não é citado nenhuma palavra desse homem. Só é citado que levaram ele diante de Jesus. E ele ficou ali, inerte, só ouvindo o que Jesus tinha para falar. E tudo que Jesus disse para ele foi, bom, em primeiro lugar, você está perdoado. Não fala que ele manifestou nada. Segundo lugar, levanta, toma sua cama e anda. Também não fala que ele falou nada, só levantou, pegou a cama, enrolou, colocou no ombro e saiu no meio de todos. E as pessoas ficaram admiradas. Então ele viu ali a oportunidade de um encontro com Jesus. Um encontro que mudou a vida dele para sempre. Isso pode acontecer e acontece na vida de cada um de nós. É só a gente ficar um pouquinho atento e a gente vai ver que Deus está usando as experiências, as crenças e tudo mais, as nossas buscas pessoais, tudo mais que acontece, Ele está usando para se manifestar um pouquinho mais na nossa vida. Que Deus te abençoe
Grande abraço, Sandra. Grande abraço, Carlinha. E todos os demais que aí estão. Que Deus abençoe e nos dê uma semana abençoada na presença dele. Hoje tem culto lá no Eldorado, tá, irmãos? Lá no Amad. Eu esqueci de falar ontem que estava uma correria. Mas hoje tem culto lá 19h30. Nós estaremos lá louvando ao Senhor e ouvindo a palavra do Senhor nessa oportunidade que o Senhor nos concede e revendo alguns irmãos lá do Eldorado. Deus abençoe.